Capítulo 5 – Princípios de uma nova ética. Antes de continuar a nossa pesquisa no terreno da ética, paremos um pouco para nos orientar. O nosso caminho dirige-se do universal para o particular, do tronco para os ramos. Depois de ter explicado as teorias gerais em nossos livros Deus e Universo e O Sistema, entramos agora no terreno das suas consequências práticas. Isso é útil porque aproxima o absoluto de nosso relativo, transformando os longínquos princípios abstratos em normas práticas para a nossa vida. É necessário, porém, não perder contato com aqueles princípios fundamentais, porque se nos afastarmos daquele fio condutor que tudo orienta, há o risco de nos perdermos no labirinto das particularidades das quais está feita a realidade dos fatos. Nesse caso, ficaremos imersos na ilusão das aparências da superfície e nos escapará o verdadeiro sentido das coisas. Eis, então, as linhas gerais de nosso caminho, no qual procuramos conciliar as duas exigências opostas. A primeira visão apareceu na sua forma mais abstrata no livro Deus e Universo. Nessa visão, a concepção é cósmica, científica, esquemática, fria, tão acima da realidade de nosso mundo que parecia não ter contato ou qualquer relação possível com a vida prática, que nos interessa de fato. Por isso, aquele livro não foi compreendido, pois tendo iniciado a partir das primeiras origens, permaneceu no terreno do absoluto, longe de nosso relativo. Assim, mantendo-se focalizado no abstrato e não no concreto, no teórico e não no prático, no universal e não no particular, ele permaneceu bem afastado da realidade que nos cerca, aquela que melhor compreendemos. Continuando, porém, no mesmo caminho, eis que o segundo volume, O Sistema, aproximou-se de nosso mundo para encontrar nele as primeiras consequências concretas e particulares dos princípios abstratos e universais do primeiro volume. Então, a maneira de tratar o assunto humanizou-se e se aproximou cada vez mais da forma mental do homem, apoiando-se nos seus pontos de referência. Por isso, esse livro foi mais bem compreendido. Por esse mesmo caminho, chegamos ao presente volume, Queda e Salvação, no qual a primeira visão, atingindo as suas últimas consequências, enxerta-se em cheio e se funde em nossa vida humana, como lei de salvação. Podemos agora, como estamos fazendo no presente momento, ao chegar neste ponto de nosso caminho, explicar esta nova ética. Podemos compreender por qual razão, depois de ter falado da teoria geral da criação nos outros livros, acabamos agora falando da conduta humana, do erro e da dor, da lei e da redenção. Eis o valor prático e o fruto concreto das abstrações do livro Deus e Universo. O caminho foi longo, mas era necessário percorrê-lo todo, porque se não tivéssemos começado das primeiras origens das coisas, não teria sido possível chegar a esse tipo de ética, não empírica e arbitrária, mas sim racional, justificada pelo fato de derivar, por dedução lógica, dos princípios absolutos de Deus e da sua primeira criação.
Se quiséssemos traçar o fio condutor que liga esses 3 livros, poderíamos dizer que eles representam o mesmo caminho pelo qual Deus vai progressivamente, sempre mais se aproximando de nós. Esta nova ética é a etapa final, o ponto de chegada deste caminho, constituindo o momento em que Deus aparece entre nós, vivo na sua lei, para nos salvar, dirigindo-nos e impulsionando-nos para o sistema. É assim que, partindo da teoria da queda, chegamos à demonstração desta nova ética racional, que constitui o objetivo deste livro. O mundo precisa desse novo tipo de ética, bem sólida. Uma ética derivada dos princípios fundamentais que regem o universo, apresentada de forma lógica, demonstrada e sustentada por esses princípios, mas ao mesmo tempo coerente com a realidade de nossa vida prática e capaz de explicá-la até as suas primeiras causas, confirmando com os fatos ao nosso redor os princípios universais. A ética hoje vigorante em nosso mundo, bem como as regras de vida que o homem estabelece para si de fato, não são produtos nem da lógica nem do conhecimento, mas constituem um simples desabafo de instintos, produto do subconsciente. O ponto de partida dessa ética é a fera, e o seu ponto de referência é a animalidade. Trata-se de uma ética que, exatamente pelo fato de ensinar a superação do nível biológico da fera, reconhece e prova com isso que o homem pertence a esse plano de vida. Quando os mandamentos dizem "não matarás", pressupõem que o desejo do homem é matar, e quem quer agir assim é fera. Tanto isso é verdade que o homem, apesar de todas as leis e sanções penais e religiosas, continua matando. A ética representa uma tentativa de apagar esses instintos, regulando-os e disciplinando-os, o que demonstra o seu conteúdo fundamental. As grandes massas humanas vivem nesse nível. Estes instintos encontram-se adormecidos apenas momentaneamente, pois estão sempre prontos a reaparecer, como vimos nas últimas 2 guerras e como vemos também fora do terreno bélico a cada dia na delinquência. E as verdades que vigoram na prática são aquelas estabelecidas pela maioria, cuja vontade os chefes mais iluminados, caso eles não sejam da mesma raça e não possuam os mesmos instintos, têm que conhecer para se adaptar a ela, se quiserem ser obedecidos. Infelizmente, o homem não é de forma alguma civilizado. Se ele se considera assim, é somente por orgulho. A civilização é apenas um verniz colocado na superfície, pintado por fora. Nos fatos, o homem vive a lei da sua animalidade. Isso não quer dizer que não exista na Terra uma ética superior. Ela existe, porém não é produto do homem, mas desceu do alto por revelação, ditada a seres superiores excepcionais que a ensinaram a nós. Mas essa é a ética oficial, escrita nos livros e nas leis, aquela que se prega e não a que se pratica. Ela representa uma tentativa para civilizar o animal humano. A este convite e à ajuda do alto para melhorar e subir,
os instintos inferiores, gravados no subconsciente, responderam com o método dos rebeldes do antissistema, lutando para se eximir do esforço evolutivo, evadindo-se desse jugo para se libertar desse constrangimento. Assim, os seres inferiores, ainda criaturas do antissistema, apegados à sua forma mental de rebeldes, procuraram aprender a arte de se esquivar da disciplina ao invés de segui-la. Da escola da ética saiu uma contra-escola às avessas, com a sabedoria dos emborcamentos, própria do antissistema, constituída de adaptações, sagacidades, astúcias e escapatórias. Seguindo o instinto fundamental, que é o egocentrismo, a ética, ao invés de praticar as virtudes para melhorar, emborcou-se na procura e na perseguição dos defeitos do próximo. Assim, o homem conseguiu emborcar a lógica do sistema naquela do antissistema. Infelizmente, o maior trabalho de todas as formas de cristianismo na Terra, daqueles seguidores de Cristo, transforma-se, em última análise, na arte de enganar o próprio Cristo. Acreditando que aprenderam a se evadir das suas leis e das respectivas sanções, pensam que podem lograr a Deus. Como verdadeiro cidadão do antissistema, o homem preferiu se colocar na posição de luta contra a lei do sistema e, ao invés de se transformar conforme os ditames dela, busca torcê-la, adaptando-a aos seus instintos inferiores. Assim, a sabedoria dos deveres tornou-se, nas mãos do homem, a sabedoria das escapatórias. O homem acabou criando para si um Deus à sua imagem e semelhança, conforme a sua forma mental e instintos. Tudo isso foi um trabalho despercebido, fruto de instintos, feito sem querer nem saber, sem má fé. Um trabalho realizado no passado, quando o controle positivo das ciências psicológicas que analisam esses fenômenos era desconhecido. Um trabalho profundo do subconsciente das massas, do qual as próprias igrejas fazem parte, porque elas, no seu conjunto, não podem ser constituídas por biótipos diferentes do comum. Isso aconteceu assim porque, na luta entre o ideal e o homem, quem até o momento venceu na Terra foi o homem. A ele pertencem o passado e o presente. Ao ideal somente resta o futuro. Apesar das revelações das religiões, o homem criou para si uma ideia absurda de Deus, a qual vigora na prática e é produto da forma mental do homem, a única que ele sabe compreender, porque corresponde aos seus instintos. A sua lei é a luta pela vida, que lhe impõe a necessidade de vencer se ele quiser sobreviver. Daí o instinto fundamental do homem de se afirmar contra todos. Eis então que, para ser obedecido, o Deus concebido pelo homem tem que ser, antes de tudo, o mais forte, o todo-poderoso no sentido humano de arbítrio, capaz de impor à sua própria lei, através do milagre, ainda que se contradizendo, uma posterior correção, efetuada por capricho de uma vontade desordenada, inadmissível na perfeita organicidade do universo.
Este Deus pode operar à vontade, fora da lógica e dos justos equilíbrios do merecimento. É respeitado não pela sua inteligência, justiça e bondade, mas sim porque está armado de punições infernais eternas. Isso revela o homem primitivo, que, desprovido de raciocínio, não age convencido pela compreensão, mas só pelo terror do seu prejuízo. Esse homem não pode ser dirigido pelos caminhos de uma inteligência que ele ainda não desenvolveu, mas só pelo temor do mais forte. É desse temor que foi gerado o desejo de escapar da força de Deus. Eis, então, a razão pela qual Deus foi concebido como um ser simples, ludibriável com astúcias, suscetível de ser amansado com sacrifícios, ofertas e preces. Ninguém pode sair da sua forma mental e conceber além dos limites impostos por sua ignorância. Se a psicologia do homem é subjugar o fraco e enganar o simplório, e se ele não possui outro cérebro senão esse, como pode ele compreender que Deus está completamente acima dessa forma mental? Outro Deus representa para ele um inconcebível. De tal cérebro humano, nascido das necessidades e feito para resolver os problemas da vida material, não podia sair outra concepção senão esta. Ensinado pela experiência com a qual construiu a sua forma mental, que quem tem o poder nas mãos costuma usá-lo mal e egoisticamente, somente para vantagem própria e dano para os outros, o homem comum é levado a pensar que o mais forte seja também o mais perigoso. Os chefes que o homem conhece na Terra são, na maioria dos casos, dominadores que escravizam e exploram os seus súditos. Os cidadãos, por experiência milenária, consideram os governantes como patrões, seus inimigos naturais, assim como acontece para cada criado em relação ao seu dono. Então é dever defender-se, é mérito e valor usar a inteligência não para obedecer, mas sim para torcer tais leis inimigas, usando a astúcia para escapar delas. Eis o que está no cérebro do involuído. Mas tão logo a inteligência se desenvolve um pouco, aparece o absurdo de tudo isto. Deus não é, de maneira nenhuma, um chefe desse tipo. Ele não domina para escravizar e explorar as suas criaturas. As suas leis são sábias e benfazejas, e obedecer a elas não constitui dano, mas sim vantagem. Deus é muito inteligente, justo e bom. Pode-se falar com ele, porque Deus sabe compreender muito bem, e o homem honesto nada tem a temer dele. Deus não está morando nos céus como um soberano no meio da sua corte, olhando de longe para o nosso inferno selvagem só para receber, na sua glória egoísta, as nossas humildes homenagens. Mas está, sim, sempre presente e vivo entre nós, operando ao nosso lado e tomando parte na vida e nas dores dos seus filhos. Deus não precisa de ministros e intermediários hierárquicos para nos comunicarmos com Ele, e quando falarmos de coração aberto e tivermos nosso ouvido bastante sensibilizado para ouvir a sua voz profunda, Ele nos responderá, dizendo-nos coisas maravilhosas, bem diferentes daquilo que os homens dizem.
Descortina-se então um mundo novo que a terra não conhece, onde tudo é claro, justo e bom. Tudo é de uma sabedoria e de uma beleza indescritíveis. Aparece então todo o absurdo da presente concepção de Deus, pela qual não se pode chegar à obediência a não ser pelo caminho do terror, como exigem os selvagens, enquanto, pelo contrário, é vantagem e regozijo, mesmo que seja em medida mínima, conforme as próprias forças, tornar-se operário colaborador de Deus na grande obra da evolução redentora da criatura decaída. É devido ao fato de estar situado no antissistema que o homem concebe tudo às avessas. É a sua posição de emborcado que o leva a imaginar um Deus emborcado, um Deus que domina à força e faz mau uso do seu poder, atormentando-nos com punições dolorosas, quando, na verdade, a causa dos nossos sofrimentos não é Deus nem a sua lei, mas sim a nossa desordem e desobediência a Ele e à sua lei. Deus não pune, somos nós que nos punimos a nós mesmos. Somente nós, que estamos no antissistema, podemos fazer alguma coisa de negativo que vai contra a vida e a nossa felicidade. O maior absurdo que pode haver é acreditar que alguma coisa desse gênero possa sair das mãos de Deus, que existe no sistema e representa o centro de toda a positividade. Mas para quem está situado no antissistema, tudo que se encontra perfeitamente lógico no sistema não pode ser concebido senão emborcado no absurdo que constitui o antissistema. Essa é a lógica do antissistema, a lógica do absurdo. E é lógico também que a lógica do antissistema não possa ser senão a lógica do absurdo. Eis a ética atual e as suas bases psicológicas. O tipo de ética que explicamos aqui é diferente. Nela não há lugar para enganos. Encontramos finalmente uma ética sem escapatórias. Ela é sincera, evidente, claramente demonstrada. Nela funciona em todo momento e lugar, automática e infalivelmente, a justiça não de um Deus que é mero fruto da forma mental do homem, mas sim de um Deus que, junto à sua bondade, está bem acima de nosso mundo, de um Deus tão inteligente que não há astúcia humana que o possa enganar. Embora o primeiro desejo do homem seja de se aproveitar da bondade alheia, porque julga essa condição como fraqueza, Deus previu tudo isso e arrumou as coisas de maneira tão justa e perfeita que pode continuar infinitamente bom, sem que por isso seja possível aos seres inferiores explorarem essa sua bondade. Pelo contrário, tal como estamos demonstrando neste livro, vigora substancialmente uma lei de justiça, soberana e absoluta, pela qual tudo volta à sua fonte geradora, e quem faz o mal, o faz a si mesmo. Quem entendeu a lógica e a técnica desse fenômeno sabe que fazer o mal nunca pode levar à própria vantagem, mas só ao próprio dano. Sabe que tentar ser astuto para lograr a Deus significa querer ser astuto para enganar apenas a si mesmo, e conhece, portanto, uma grande verdade que o mundo desconhece e paga caro por isso. Perante tal sabedoria da lei, as armas humanas da força e da astúcia não têm poder algum.
No final, a lei corta as garras da fera e a justiça triunfa. Os seres inferiores podem gerar o inferno somente para si. Que Deus possa ser enganado é um absurdo em que só o involuído, na sua ignorância, pode acreditar. O que vigora de fato na substância é a lei do merecimento. Isso significa o triunfo da sinceridade, bondade e honestidade, qualidades hoje completamente desvalorizadas em nosso mundo, que segue a lei do mais forte e as considera quase imperdoáveis fraquezas de doentes. Trata-se de um Deus no qual se pode confiar, porque ele dá prova de ser invencível de fato, de um Deus mais inteligente, cuja lei não pode ser torcida, de um Deus no qual se pode acreditar a fim de segui-lo, porque ele sabe garantir a vida para quem segue a sua lei, que o mundo julga loucura, de um Deus que pode ser seguido em segurança, porque significa justiça inviolável, que tudo retribui segundo o merecimento. É interessante observar a técnica dessa luta, na qual a sabedoria e a justiça de Deus vencem a força e a astúcia do homem. O ponto fraco do método do homem é a sua posição emborcada de cidadão do antissistema. Ele é forte e astuto, mas o seu egocentrismo separatista o expulsa do terreno do sistema, onde está o conhecimento, deixando-o isolado na sua ignorância. E no fundo dessa sua ignorância, o homem continua acreditando que sabe tudo. A revolta, filha do egocentrismo, significa orgulho, e o orgulho tira a visão. Assim, apesar de cego, o homem julga-se plenamente capaz de se orientar. Alucinado por esta condição, ele acredita nas ilusões do mundo e nas miragens criadas pelos seus desejos, estando sempre pronto a cair em qualquer uma das incontáveis armadilhas contidas em seu ambiente terreno. Seu orgulho, resultado do exagerado crescimento de seu eu, o leva a crer que bastam a força e a astúcia individual para vencer, desconsiderando totalmente o fator merecimento, o qual, no entanto, é o único meio para obter alicerces firmes na construção de nosso destino e de nossa posição na vida, porque só o merecimento representa o verdadeiro valor. Somente apoiada sobre estas bases verdadeiras, respeitando os princípios de equilíbrio e de ordem da lei, uma posição pode resistir, porque então é real e não arrancada pela força ou furtada com a mentira. Sabemos que esta ética não pode satisfazer aos fortes e aos astutos do mundo, que não a aceitam, pois não a compreendem, mas somente aos maduros, que a merecem. Nada se pode ganhar de graça, e quem não fizer o esforço necessário para subir, tem que ficar em sua ignorância, submetido aos respectivos erros e sofrimentos, até ter aprendido toda a lição. Seria fácil demais resolver o problema da evolução e da salvação só porque alguém nos explicou o método com palavras. Os mestres ensinam, mas nós mesmos temos que fazer o trabalho de nosso amadurecimento. Nós mesmos temos que aprender à nossa custa, pagando as consequências dos erros para não os cometer mais. É assim que os fortes e os astutos ficam surdos aos conselhos,
pois, acreditando saber tudo, não querem abrir os olhos para ver, e assim permanecem, como é justo, imersos no inferno que merecem. Acontece então que todos encontram no mesmo ambiente terreno as mesmas oportunidades e os mesmos perigos, mas cada um escolhe segundo o seu tipo, revelando assim a sua natureza e recebendo as consequências que merece. Logicamente, quem entendeu o jogo das ilusões da vida não cai mais nelas. Portanto, é justo que quem tem cobiça seja por ela atraído e submetido àqueles perigos que são evitados por quem não tem cobiça, pois isso é o que cada um merece, sendo bom também para que aqueles que ainda não sabem possam aprender. Desse modo, quem ainda não subiu tem que subir. Quanto mais o ser se encontra atrasado embaixo na escala evolutiva, tanto mais para ele a lei é a força. Mas quanto mais ele progride, tanto mais a lei se transforma em justiça. Assim, a lei do eu separado e rebelde é substituída pela lei do eu organizado e disciplinado. A primeira é a dura lei do antissistema, a segunda é a lei do sistema. Tudo isso também é lógico e justo, correspondendo ao merecimento. Para quem, com o seu esforço, subiu acima de todas as prepotências humanas, funciona uma lei de justiça que ninguém pode torcer ou enganar. Se o passado e o presente pertencem ao mal, o futuro, por lei de evolução, pertence ao bem, que não pode deixar de ser o vencedor final. Das profundidades da vida, responde uma voz que satisfaz a procura desesperada dos honestos em busca de justiça. Essa voz nos diz que há para todos uma lei de justiça, a qual ninguém pode torcer ou enganar para escapar a ela. Eis o conteúdo deste novo tipo de ética. Finalmente, em contraposição ao trabalho milenário do homem, no sentido de torcer as verdades eternas e adaptá-las aos seus instintos inferiores, querendo enganar a Deus para escapar às suas leis, é possível estabelecer hoje uma concepção diferente da vida, em que o jogo contra a lei é um absurdo anti-utilitário, perigoso e contraproducente. Finalmente, um lugar onde existe justiça, onde é possível ser sincero e honesto sem ter que pagar caro por isso. Finalmente, alguém em quem se pode confiar para colaborar com amizade, um amigo que ajuda, e não um ser todo-poderoso que vive só para si e contra o qual temos de nos defender. Finalmente, um Deus inteligente que, ao invés de se apegar à forma, compreende a substância. Um Deus que vive ao nosso lado, luta e sofre conosco. Um Deus que é, com justiça imparcial, vencedor absoluto dos maus, onde quer que eles estejam, sem favorecer grupo algum para condenar todos os demais. Caem assim as barreiras interesseiras humanas, e cada um é julgado não pela sua posição terrena, mas sim segundo o que é e merece. Então os maus ficam maus e pagam, e os bons ficam bons e recebem, qualquer que seja a sua nação, grupo, partido ou religião. Deus não é chefe desta ou daquela hierarquia religiosa,
monopolizado por ela e armado contra os deuses de todas as outras religiões. Deus é universal, abraçando a todos sem preferências e exclusividades. Ele usa a sua lei na mesma medida para todos, sem privilegiar um grupo em detrimento dos demais. Sua justiça está acima de todas as injustiças humanas. É universal e não particular. É amiga de todos os justos, e não somente dos seguidores de um dado grupo considerados bons, e inimiga dos seguidores de outros grupos, somente por isso considerados maus. É necessário superar essa psicologia animal de vencedor e vencido, pela qual tudo que é feito por quem vence está certo, e tudo que é feito por quem perde está errado. Encontramos nessa ética uma verdade sólida, positiva, acima da luta dos poderes e dos enganos do mundo. Ninguém pode escapar a ela. Não adianta possuir comando de grande chefe, recursos econômicos, poder bélico ou força política. Não há como fugir, mesmo se tratando da massa do povo, que por representar a maioria, age como quiser. As nações têm que pagar, assim como os indivíduos. Ninguém pode fazer o mal impunemente. A lei é um torno de ferro que nos prende a todos, confinando-nos dentro do canal das consequências de nossas ações ao longo da linha dos efeitos, cujo amadurecimento é fatal, não havendo distância de espaço ou de tempo que possa impedi-lo. Cada um tem que colher o fruto daquilo que semeou. Todos têm que pagar, os grandes, os pequenos, os homens de todos os partidos ou religiões. Isso significa a derrota dos astutos do mundo, contra os quais se levanta a lei do merecimento. O mundo busca outras verdades em função dos seus interesses, mas encontramos aqui uma verdade mais profunda que ninguém pode abalar. Eis a ética sustentada por nós. Ela representa uma revolta contra a revolta, uma reação contra o antissistema para voltar ao sistema. Isso significa trabalho de retificação para chegar à salvação. Procuramos aplicar à ética o método positivo da lógica para convencer os que sabem pensar, oferecendo um produto da razão iluminada e não dos instintos do subconsciente. Estamos atualmente percorrendo o caminho da reconstrução. Com a revolta, o eu menor da criatura, que existia no sistema em função do eu maior de Deus, tentou o absurdo de fazer o eu maior de Deus existir em função do eu menor da criatura. Acreditar nesse absurdo de que o maior possa existir em função do menor constitui o ponto fraco do antissistema, e isso é a garantia da vitória final do sistema. Esse contraste que temos até agora observado entre os dois tipos de ética expressa em nosso pequeno mundo a cisão e a contraposição dualista entre sistema e antissistema. O antissistema também tem a sua ética, que é a ética do mundo. E nós sustentamos, em contraposição a ela, a ética do sistema. Ora, se a vitória do sistema está garantida, o mesmo acontece com sua ética. Isso significa que ela está destinada a vencer a ética do mundo, a qual, com o tempo, terá que ficar abandonada nos níveis inferiores da evolução.
Essa nova ética não é um invento inédito, pois na sua substância nada mais é senão a ética do Evangelho. Trata-se, porém, de um Evangelho racionalmente demonstrado, compreendido profundamente na sua lógica férrea e, sobretudo, tomado a sério para ser vivido e não apenas pregado. É evidente que o Evangelho encontra-se na linha que vai para o sistema. Portanto, essa ética não pode deixar de repeti-lo. Porém, aqui, o Evangelho adquire outro sentido e importância. Universalizando-se, ele sai dos limites de uma religião e se torna lei biológica, psicológica e social, entrando no terreno positivo da ciência, que não poderá mais, como fez até agora, afastar o problema com o seu agnosticismo. A doutrina de Cristo, assim entendida, não é apenas um produto histórico, fruto de uma casta sacerdotal, algo que tão somente por isso não teria mais valor para quem é ateu ou pertence a outra religião. A doutrina de Cristo constitui um fruto vivo da vida em evolução, fenômeno sempre presente e atual. O Evangelho expressa uma lei biológica que terá fatalmente que se realizar no futuro. Trata-se de princípios universais, nos quais e neles, acima de tudo, o homem pode acreditar, utilizando-os para se realizar. Ninguém pode alterar ou destruir estes princípios, que, independentemente de serem aceitos ou não, permanecem. Trata-se de uma ética universal, que hoje na Terra está em vigor como caso particular no tempo e no espaço, sendo ela também concebida não como fenômeno estático, mas em evolução, como é tudo o que existe no relativo. A ética do mundo, portanto, é relativa e progressiva, representando no seu estado atual apenas um nível de vida ou degrau da escada que sobe do antissistema ao sistema. Deslocam-se então as nossas concepções comuns da ética, que se torna um momento do fenômeno do transformismo universal. É assim que, como já mencionamos, cada plano de vida tem a sua respectiva ética. As feras têm a sua ética, que não é a do homem, assim como ele tem a sua ética, que não é a do super-homem. Dessa forma, desde os mais baixos níveis, que se abismam no antissistema, até os mais altos, que se levantam para o sistema, a ética, concebida no sentido mais vasto de ordem e regra que dirige a vida do ser, vai se transformando, assumindo qualidades diferentes conforme a sua posição mais atrasada ou adiantada ao longo do caminho de subida pelo qual o universo decaído regressa para Deus. Eis então que vemos a ética se tornar tanto mais determinista e compulsória, quanto mais o ser, regido por ela, encontra-se embaixo, perto do antissistema, e tanto mais livre e convicta, quanto mais o ser, regido por ela, encontra-se no alto, perto do sistema. Esse fenômeno é lógico e tem uma razão profunda. Quando o ser, com a sua revolta, involuiu na queda, sua liberdade foi retirada não por Deus, mas sim pelo seu próprio impulso, que emborcou tudo. Por ter iniciado um caminho às avessas, o ser não podia deixar de emborcar tudo, inclusive a sua liberdade, na escravidão do determinismo, que é o seu oposto.
A vontade do ser rebelde era destruir a lei para substituí-la por si próprio, mas a lei estava acima de toda tentativa de destruição. Aconteceu então que o ser conseguiu emborcar somente a sua posição dentro da lei em relação à sua liberdade. A lei ficou de pé, mas ao invés de se conservar na forma livre do sistema, assumiu para o ser a forma compulsória do antissistema, processo que tanto mais se intensificou quanto mais o ser se aprofundou no antissistema. Eis a lógica e a razão desse fenômeno. Assim, o que era antes livre aceitação tornou-se constrangimento à força. O ser pôde transformar a ordem em caos no antissistema, mas acima desse caos, a ordem ficou íntegra para constrangê-lo a regressar deterministicamente à ordem, impondo ao rebelde louco a sua salvação. É absurdo e inadmissível que Deus possa ser vencido pela sua criatura, que a parte seja mais poderosa do que o todo, que uma revolta pudesse sobrepor-se à lei e destruir a obra de Deus. Esse fenômeno é explicado também pelo fato de que, devido à queda e involução, a linha da livre expansão do ser foi se curvando sempre mais sobre si mesma, contraindo seu dinamismo numa cinética cada vez mais apertada em si mesma, até atingir a forma de movimento fechado nas trajetórias do átomo, cujos elementos, totalmente escravos das leis da matéria, não podem sair delas. Essa é a ética do antissistema, dada pela obediência forçada, nos antípodas da obediência livre dos espíritos no sistema. Os cristais têm que orientar as suas moléculas e moldar as suas formas exatamente conforme modelos pré-estabelecidos. Essa é a sua ética. No mundo inferior da matéria, não se concebe desobediência. Nada nem ninguém pode desobedecer à lei de Deus. A obediência realiza-se sempre, tanto no antissistema como no sistema. Porém, no antissistema, cumpre-se às avessas, sem liberdade. Assim, o resultado automático da revolta para o ser foi ele permanecer aprisionado no determinismo. Para o homem que está subindo ao longo do caminho da evolução, existe liberdade, mas ela é limitada, pois seus erros, tão logo ele os cometa, são sempre corrigidos à força pela dor. Permanece assim a regra geral de se perder qualquer vantagem, tão logo se faça mau uso dela. Quem quer emborcar, acaba emborcado. A violação da lei gera dor. Tudo vai se transformando com a evolução. Quanto mais o ser sobe na escala evolutiva, tanto mais o determinismo se abranda, suavizando-se até desaparecer, reabsorvido na liberdade, que se amplia, expandindo-se e prevalecendo sempre mais, à medida que o ser se avizinha do seu estado de origem. A planta liberta-se mais do que o mineral, o animal mais do que a planta, o homem mais do que o animal, conquistando independência e amplitude de movimento cada vez maiores, da água dos mares à superfície da Terra, aos voos na atmosfera e agora no espaço interplanetário. O homem possui uma vastidão de escolha
que os animais, regidos apenas pelo instinto, não conhecem. Essa autonomia, porém, existe apenas na sua parte espiritual, a mais adiantada, pois em seu organismo ainda sobrevivem determinismos que ele tem que aceitar, inerentes aos mundos inferiores, como a estrutura atômica e molecular na parte mineral, o metabolismo no nível vegetal e os instintos no nível animal. A liberdade maior começa a aparecer somente no alto, no espírito, gradativamente, em proporção ao desenvolvimento espiritual, e tanto mais quanto mais o ser se aproxima do sistema. Assim como a nossa ética é mais adiantada do que a das feras, a ética do homem de amanhã também será mais adiantada do que a do homem de hoje, a qual será julgada selvagem pelas gerações futuras, tal como são julgadas por nós a ética dos nossos antepassados nas épocas primárias. Quanto mais o ser sobe, tanto mais ele se torna consciente, passando por isso a obedecer à lei de uma forma cada vez menos compulsória e sempre mais livre. Assim, essa ética universal vai se transformando do seu ponto mais baixo, situado no antissistema, até alcançar o seu ponto mais alto, situado no sistema. Não se trata de um modo estranho de conceber a ética, porque tudo o que existe está fundido em Deus, numa só lei unitária. Chegamos assim ao conceito de uma ética cósmica, na qual se revela a presença universal da lei de Deus. Uma ética que, nos seus diferentes níveis, sustenta todos os andares do edifício do ser, regulando a existência e dirigindo a evolução para reorganizar o caos na ordem. Ela representa a assistência contínua de Deus no seu aspecto imanente ao lado e em favor do ser, para que ele siga fatalmente o caminho de sua salvação. Trata-se de uma ética viva, inteligente e sempre em ação, de uma ética que dirige o contínuo transformismo do relativo, operando pouco a pouco e disciplinando tudo para reconduzir o caos ao estado orgânico do sistema. É por esse caminho que tudo vai voltando àquela ordem, pois a revolta deslocou para a desordem tudo o que estava na devida ordem no sistema. Os egocentrismos separados, filhos da rebeldia, têm que se fundir para colaborar em unidades coletivas sempre maiores, até reconstruir a organicidade do todo, voltando ao sistema. Trata-se de uma ética maravilhosa, que desce do infinito e do absoluto, expressando a suprema vontade de ordem contida na lei de Deus. De uma ética global, presente em todos os níveis da evolução, manifestando-se em formas diferentes, cada uma adaptada à posição de cada ser. Temos assim, para regular a ordem de cada unidade, a sua respectiva ética, que pode ser, portanto, atômica, molecular, celular, de grupos celulares reunidos nos tecidos, de cada órgão, de cada organismo no seu conjunto, do sistema nervoso e cerebral, dos sentidos, psíquica e espiritual. Assim, todos os seres, caminhando na grande marcha da evolução, são orientados para um objetivo único pela lei, a qual, embora se adapte às exigências de cada caso particular do relativo,
dirige todos eles segundo um mesmo princípio, levando-os para a unidade. Agora está nascendo na Terra a nova ética social internacional e mundial, que terá de reger em unidade o novo organismo coletivo da humanidade. Se a ética do homem primitivo do passado teve que se basear no princípio da seleção do mais forte, que leva à agressividade e à luta, e se o homem atual deve a sua condição de vencedor e dono do planeta ao fato de ter usado essa ética, eis que hoje a vida tem que atingir objetivos diferentes, sendo necessário, portanto, mudar a ética que dirige a conduta do homem. Assim, apareceu a civilização com as suas leis civis e religiosas, dando origem a uma nova ética, pela qual furtar e matar, que eram no mundo selvagem virtudes do mais forte, são, pelo menos em alguns casos oficialmente reconhecidos, considerados como culpa e crime. Isso porque a humanidade começou a se encaminhar para o estado coletivo social orgânico, constituído pela convivência pacífica na colaboração. A humanidade está, sem dúvida, atingindo um novo plano de existência com a mudança das regras que a dirigem. Trata-se de uma ética diferente, porque tem que atingir finalidades mais adiantadas, sendo necessário conquistar outras qualidades com outras normas de conduta. Eis porque o Evangelho, que as representa, tem, como há pouco dizíamos, não somente um significado religioso, mas também social e biológico. Está sendo construída hoje a nova unidade coletiva, constituída pelo estado orgânico da sociedade humana, fato que requer uma nova ordem e uma nova disciplina de cada indivíduo em função do interesse comum. Trata-se de conceitos antes desconhecidos e contraproducentes, mas que hoje são úteis e por isso valorizados. Trata-se de virtudes novas, mais adiantadas e inteligentes, que tomam o lugar dos já superados valores da força individual desorganizada e destrutiva, socialmente negativa e criminosa, inadmissíveis nas novas condições de vida. Trata-se de uma ética diferente, em função de outras finalidades a atingir, porque a vida nunca para no seu trabalho de construção e agora quer levantar outro andar do seu edifício, levando o homem para um mais alto plano de existência, regido por leis diferentes que se sobreporão ao passado até apagá-lo. Assim, o método da luta entre egoísmos separados se tornará cada vez mais antivital e, por isso, será condenado e repelido como desordem perigosa dentro da harmonia da nova ordem, na qual é vantagem e interesse de todos permanecerem unidos em colaboração. A evolução progride pelo caminho da organização dos seus elementos em unidades coletivas cada vez mais vastas e complexas. O ponto final desse caminho é o estado orgânico completo do sistema, que abrange a fusão de todos os seres do universo na unidade em Deus. O processo da descida foi uma queda no separatismo, período no qual a desordem dos elementos pulverizou a unidade do sistema no caos do antissistema. O atual período de subida é representado por um processo inverso, no qual os elementos separados são reunidos e fundidos no originário estado orgânico do sistema.
A humanidade não pode deixar de seguir o caminho da evolução universal e tem que galgar agora um novo degrau na sua escalada ascensional. Eis então a razão positiva pela qual chegou a hora do Evangelho, razão também científica, porque ele representa a lei biológica do novo nível evolutivo que o homem agora tem que atingir. O Evangelho é exatamente a lei do ama o teu próximo, o método da convivência pacífica, da colaboração e do altruísmo, que funde os egocentrismos rivais até agora em luta. Assim, será julgado como o melhor biótipo ou modelo da raça aquele que tiver perdido as qualidades desagregantes do involuído egoísta de hoje, substituindo as virtudes da fera pelas do homem civilizado. É para explicar esse fenômeno e orientar o homem neste sentido, obedecendo às leis da vida, que estamos aqui falando no momento histórico em que a evolução está amadurecendo os novos destinos da humanidade. Tudo está pronto para a realização desse novo destino, e ele se realizará tão logo a inteligência humana se desenvolva o bastante para chegar a compreender. Uma das características essenciais da ética é que ela deve ser preventiva e não repressiva. É inútil chegar depois que o mal já foi feito. Uma ética eficiente previne e evita o mal, impedindo que ele se realize mais do que o reprimindo depois com a punição. É o que acontece no sistema onde a lei estabelece qual deve ser a ordem e os seres compreendem e obedecem, evitando que o mal se verifique. Esse é o terreno da positividade, onde não há lugar para nenhuma forma de negatividade, tanto para o mal como para a sua punição e repressão. Tudo está previsto e prevenido naquela ordem, onde a desordem não pode nascer. Nós existimos nos antípodas, no antissistema, onde prevalecem princípios opostos. A mesma lei de Deus, irradiada do sistema para o antissistema, também está presente aqui, impulsionando para a sua ordem. Mas o biótipo que mora aqui é um rebelde, que quer, mesmo à sua própria custa, impor-se contra a vontade da lei, o que lhe é permitido porque ele é livre. Aqui estamos no terreno da revolta, da desordem e da luta. O simples fato de que esse é o tipo de ética vigorante em nosso mundo constituiria uma prova suficiente para demonstrar a teoria da queda. Explica-se assim por que a nossa ética não é filha da compreensão, que evita espontaneamente o mal, mas sim da luta. Entende-se por que a ética, em vez de ser positiva, altruísta e educativa, tendo por objetivo realizar o bem, é negativa, fechada no egoísmo para evitar o prejuízo do próprio grupo. Vemos aqui revelarem-se os dois métodos opostos, o do sistema e o do antissistema. A ética do mundo também é educativa, mas na forma emborcada, atuando não de forma preventiva, a priori, mas sim repressiva, a posteriori, deixando o mal acontecer para depois intervir para corrigi-lo, o que revela a posição do rebelde do antissistema. Em outras palavras, a fim de respeitar a liberdade de um ser rebelde, permite-se que ele erre para depois endireitar o erro por intermédio da dor.
E é lógico que no mundo do antissistema, emborcado na negatividade, não haja outro caminho para se chegar ao bem a não ser a dura lição do sofrimento. Os seres do sistema permaneceram inteligentes como Deus os criou, compreendendo que é vantagem para eles permanecer na ordem, em obediência à lei. Os seres do antissistema, com a queda, tornaram-se ignorantes, sendo por isso levados a acreditar que seja vantagem existir em posição emborcada na desordem do caos. Mas a lei continua firme em sua vontade de ensinar, o que neste caso é ainda mais urgente, porque se trata da salvação de criaturas extraviadas. Como é possível ensinar a seres que, por serem ignorantes, são incapazes de compreender onde está a sua vantagem e o seu bem? Como é possível ensinar a eles, se não por intermédio do sofrimento? Essa é a única linguagem que conseguem entender, porque aparece depois do erro como sua consequência, para que aprendam a não o cometer mais. Eis a razão pela qual a ética humana é a posteriori e não a priori, como a lógica exigiria. Mas, tratando-se de um sistema emborcado, é lógico que no antissistema também vigore uma lógica emborcada no absurdo. Dada a sua posição, o biótipo comum não pode aprender a regra certa da vida senão pelo caminho do sofrimento. E é isso o que de fato acontece. Na lógica emborcada do antissistema, este absurdo é perfeitamente lógico. Explica-se assim a técnica da tentativa que vigora em nosso mundo, método de cegos e ignorantes. A automática condenação para os cidadãos do antissistema está no fato de que eles não podem chegar à positividade a não ser pelo caminho da negatividade, de que eles não podem alcançar a felicidade senão através do sofrimento. Assim, o homem tem que aprender à força a ética da sua salvação, constrangido pela dor, a seguir o caminho que o leva para a felicidade, que representa ao mesmo tempo o seu maior desejo. Eis em que estranho jogo de absurdos acaba emborcada a lógica do sistema quando o ser cai de cabeça para baixo no antissistema, ficando constrangido a alcançar à força a realização do seu maior anseio, a felicidade. Desesperadamente, o ser vai invocando e procurando por ela, mas a cegueira na qual ele decaiu o impede de ver onde o seu objetivo se encontra. Tudo é absurdo quando o ser usa a psicologia do antissistema, mas volta a ser lógico tão logo seja visto e julgado com a psicologia do sistema. E, de fato, a dor corrige o erro, ensina e ilumina a consciência, destrói a ignorância e reconstrói a sabedoria, reabsorvendo a negatividade do antissistema e reconstituindo a positividade do sistema. Eis a profunda razão da estrutura dessa técnica do erro e sofrimento, com a qual a lei se realiza em nosso mundo. Eis a lógica fatal dessa ética que vigora nele, de caráter corretivo a posteriori e não preventivo a priori. Tudo que existe na Terra assume as qualidades do antissistema. É por isso que vigora aqui uma ética exterior e não interior, uma ética que, ao invés de atuar de dentro para fora, porque o ponto de partida é o espírito do sistema,
atua de fora para dentro, porque o ponto de partida é a matéria do antissistema. Uma ética de formas e não de substância. Uma ética que, ao invés de norma para o pensamento, é regra para atos. Uma ética que, ao invés de se basear nos princípios gerais para orientação nas grandes linhas, respeitando a liberdade de quem compreende, apoia-se sobre particularidades materiais amarrada aos pormenores farisaicos, constrangendo aqueles que, por não saber e não querer compreender, não merecem liberdade. O deslocamento do sistema para o antissistema transformou tudo. E como uma prova da verdade dessa teoria, vemos aqui os efeitos que vigoram no mundo humano. Eis então que no sistema, porque o ser é obediente, tudo é livre e espontâneo, enquanto no antissistema, porque o ser é rebelde, tudo é constrangido à obediência. Isso é o que a criatura gerou com a sua revolta. Mas acima de toda revolta ficou inatingível a lei, dentro da qual o ser rebelde ficou preso, sem poder fugir. Tão logo ele se arrisca a fazê-lo, é paralisado pela dor que a tentativa provoca. Quanto mais ele procura se rebelar, tanto mais a dor o aperta, até ele ter que desistir. De fato, são justamente os indisciplinados que se chocam com as reações da lei. Para aqueles, porém, que a obedecem e a seguem ordenadamente, a lei, ao invés de reagir, fala então somente da bondade de Deus. Para quem quer ficar dentro da ordem, tudo corre bem. São apenas aqueles que estão fora da ordem que recebem de volta o choque dos impulsos lançados por eles contra a ordem. A lei não agride ninguém, mas tem que ficar íntegra, de pé, respondendo com a mesma agressividade com que a sua ordem for agredida por uma vontade de desordem. Para encerrar este assunto, observemos em resumo outras das principais qualidades que caracterizam esta nova ética. Elas já foram mencionadas rapidamente para uma primeira orientação geral do leitor no início do prefácio, no fim da introdução e na metade do capítulo 3 deste volume. Esse tema já foi desenvolvido também, não como teoria geral da ética, mas de um ponto de vista mais fácil e prático, em nosso livro A Lei de Deus, que contém a transcrição de uma série de 24 palestras proferidas por mim na Rádio Cultura de São Vicente no ano de 1958, todas publicadas no Diário de Santos. Aqui completaremos estes conceitos, reunindo-os em resumo para concluir. Trata-se de uma ética teórica e prática ao mesmo tempo, no sentido de que, enquanto se justifica até as suas primeiras origens, porque as suas raízes se encontram nos princípios do sistema que regem a criação, ela também se realiza até as suas últimas consequências práticas dentro do antissistema, em nossa vida de cada dia. É uma ética completa porque vai do sistema ao antissistema, do absoluto de Deus ao relativo da criatura, e assim abrange tudo, de um polo da existência ao outro. É uma ética universal, não só porque contém todos os tempos, todos os planos de evolução e todas as éticas relativas, mas também porque está colocada no quadro geral do todo, desde as primeiras origens até as últimas finalidades,
com a conclusão da obra de Deus. Assim como é uma ética máxima, porque na sua substância coincide com a lei de Deus, também é, ao mesmo tempo, uma ética mínima, porque rege o universo até os seus mais ínfimos pormenores. Pelo fato de estar escrita na lei de Deus, que está acima de todas as divisões do relativo, essa ética é verdadeira para todos, estando acima de todos os partidos e religiões, independente da orientação e posição étnica, política, filosófica ou religiosa do sujeito. Trata-se de uma ética verdadeira, porque é imparcial e positiva, e não mais empírica como aquela concebida em função do homem, de uma ética biológica, concebida em função das leis da vida, da evolução e do funcionamento orgânico do universo, de uma ética da qual não se pode fugir só pelo fato de ser descrente, cético, ateu ou materialista. Não adianta negar, rebelar-se, pensar e agir com outra psicologia, pois a lei continua funcionando igual para todos. Ela vence os vencedores do mundo porque é mais poderosa e inteligente do que a força e a astúcia deles. Ela sabe se fazer compreender por todos, também pelo tipo involuído e ignorante, porque fala a linguagem da dor, compreendida por todo homem, seja qual for a sua raça, nível social, crença ou forma mental. A cada erro segue automaticamente a dor corretora, pela qual cada um tem que se corrigir à sua custa. Trata-se de uma lei que está dentro da substância das coisas, funcionando sempre, e que ninguém pode agredir e destruir. Uma lei inatacável porque é invisível, indestrutível porque é intangível. Ela constitui a essência do ser, que não pode aniquilar a lei, mas somente a si mesmo. Trata-se de uma ética racional, que não se baseia no princípio da autoridade, mas sim na lógica e na demonstração das razões pelas quais é nossa vantagem obedecer. Sem mistérios, são oferecidas as provas do que se afirma e a razão por que temos de operar de uma forma em vez de outra, explicando-se e justificando-se as consequências necessárias e inevitáveis de cada ato nosso. Assim, pelo fato de estabelecer virtudes que levam ao bem e à felicidade de quem as pratica, ela é também uma ética utilitária, que ao invés de oprimir, reconhece o direito à vida e à expansão. Ela é uma ética objetiva, impessoal, que ao contrário do que sucede com a ética comum, está acima dos instintos e independe da forma mental. Não se trata daquela ética que é função somente do homem e do momento histórico, subjetiva, pessoal, relativa ao tempo e a quem a estabeleceu para seu uso, definida pelos gostos e pelos descontrolados e irracionais impulsos do subconsciente, tanto do legislador como das massas, que estabelecem as verdades para si pelo direito da maioria. Mas trata-se, isto sim, de uma ética que é função da própria vida. Chegamos assim, como foi anunciado em A Grande Síntese, capítulos 75 e 86, a uma ética cientificamente concebida em forma exata, não só racionalmente demonstrada e positivamente apresentada e controlada, com base na lógica dos fatos,
mas também geometricamente representável e matematicamente calculável, porque os fenômenos contidos nela são suscetíveis de expressão gráfica em forma de linhas e de campos de forças. Isso nos permite, como já mencionamos no fim da introdução, medir quantitativa e qualitativamente o valor dos diferentes impulsos do ser e das correspondentes reações da lei por meio da observação da extensão das superfícies cobertas pelos campos de forças, avaliando o volume do dinamismo conquistado pela positividade ou negatividade na luta entre sistema e antissistema ao longo do caminho evolutivo ou involutivo. Assim, a ética pode ser estudada como um momento vivo do grande fenômeno do dualismo universal em seu dinamismo de choques contínuos, pelo qual se estabelecem ações e reações entre os dois termos opostos do todo, o positivo e o negativo, a lei e o ser rebelde, o sistema e o antissistema. Temos, assim, uma ética sólida como um teorema de geometria. A novidade está no fato de apresentar a possibilidade de aplicar à ética os métodos científicos exatos, estudando e definindo seus impulsos e os movimentos resultantes com a aplicação dos processos da matemática no cálculo dos seus valores. Esta é a ética que oferecemos aqui, a moral da qual o homem moderno precisa, proporcionada ao seu atual merecimento. Uma ética séria, a única que os inteligentes, pela sua forma mental crítica e positiva, podem aceitar. Uma ética prática, razoável, honesta, utilitária, que calcula com justiça e por isso convence. Uma ética que dá o que promete, explicando o porquê de tudo, a razão pela qual nos convém obedecer e o bem que temos o direito de receber em troca do sacrifício que ela nos pede. Uma ética evidente, onde tudo está claro, porque cada um pode calcular o efeito dos seus pensamentos e atos. Uma ética justa, que nos devolve o que lhe apresentamos de acordo com nosso mérito, premiando os justos e golpeando os injustos com a dor e a desilusão, ambas explicadas como resultados e consequência lógica automática do caminho errado percorrido pelo ser em direção à negatividade quando ele desobedece à lei. Tudo isto é implícito e fatal, decorrendo da própria estrutura de todos os fenômenos do universo. O que oferecemos neste livro é somente um esquema dessa nova ética, apresentada nos seus elementos básicos, fornecendo assim o quanto basta para uma orientação geral, que permita depois o desenvolvimento do assunto e o aprofundamento dos princípios gerais nos seus pormenores, possibilitando submetê-los a cálculo matemático, com a medição exata dos valores e das suas transformações. Final do capítulo 5.